E se de uma hora para outra você tivesse que escolher entre sua dignidade e sua própria sobrevivência? Até onde você iria para não perder tudo? E o que fazer quando quem te oferece ajuda é justamente o homem mais frio, poderoso e perigoso da cidade? Prepare-se para viver uma história onde desejo, orgulho, humilhação e amor se misturam de um jeito que você nunca viu. Uma simples proposta, que deveria durar apenas uma noite, acaba virando um amor intenso, proibido e completamente fora de controle. E eu te garanto, você não vai conseguir desgrudar dessa história até descobrir como tudo isso termina. Não perca nenhum vídeo, inscreva-se no canal, deixe o like e me conte nos comentários de onde você está acompanhando esta história de amor. Lorenzo Cavalcanti costumava pensar que o mundo era dividido entre dois tipos de pessoas: as que controlam e as que obedecem. E, durante toda a sua vida, ele se certificou de estar no primeiro grupo. Aos 32 anos, CEO de uma das maiores empresas de tecnologia da América Latina, seu nome estampava capas de revistas e sua conta bancária parecia não ter fim. Para alguns, ele era um gênio dos negócios. Para outros, um homem frio, calculista e incapaz de qualquer sentimento que não fosse lucro. E, para ser honesto, Lorenzo não fazia questão de desmentir. Cresceu entre traições, mentiras e interesses. Observou desde cedo o casamento tóxico dos pais ruir em meio a escândalos de advogados. Ali, aprendeu que apego é fraqueza e que o amor é apenas uma ilusão cara. Naquela manhã, o elevador privativo se abriu no térreo da sede da Cavalcanti Group, revelando um saguão de vidro e mármore que refletia a imponência de quem mandava ali. Tudo era meticulosamente planejado para transmitir poder, desde os lustres de cristal até os quadros minimalistas de artistas que a maioria das pessoas nunca ouviria falar. Seus passos eram firmes, o terno impecavelmente alinhado ao corpo atlético, os sapatos produzindo um som seco que ecoava no piso liso. O celular vibrava em sua mão, notificando reuniões, contratos e uma série de obrigações que, para ele, não passavam de movimentos previsíveis em um jogo que já sabia ganhar. Foi quando ouviu uma voz. Não qualquer voz. Era baixa, nervosa, mas carregada de algo que há muito tempo ele não ouvia. Desespero genuíno. Pelo amor de Deus, senhor, eu preciso de mais prazo, só mais alguns dias, por favor. A voz falhava, beirando o soro. Curioso, Lorenzo virou discretamente o olhar em direção ao som. Próxima ao balcão de atendimento interno estava ela. Uma jovem segurando um telefone com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Andava de um lado para o outro, claramente à beira de um colapso. Se me despejarem, eu não tenho para onde ir. Eu prometo que vou pagar. Eu só preciso de mais tempo. Sua voz tremia, um fio de voz no meio de um prédio onde tudo parecia frio e impessoal. Seus olhos percorreram rapidamente a imagem dela. Uniforme simples de faxineira, cabelo preso de qualquer jeito, alguns fios rebeldes escapando do coque apressado. O crachá pendia no peito, revelando o nome Isabela Mendes. Mas o que realmente o prendeu não foi o uniforme nem o desespero visível. Foi o contraste, a pureza no olhar, a expressão limpa, sem máscaras, sem jogos. Algo tão raro no seu mundo que parecia até fora de lugar. Lorenzo não era um homem de se distrair facilmente, mas percebeu que ficou mais tempo do que gostaria observando aquela cena. A mente lógica e analítica começou a trabalhar. Quem era ela? Por que aquele desespero? E, mais curioso, por que de todas as pessoas naquele prédio ela foi capaz de capturar a sua atenção? Quando ela desligou o telefone, apertou os olhos, respirando fundo, claramente lutando contra as lágrimas. Passou as mãos no rosto rapidamente, tentando recompor-se, ajeitou a barra do uniforme e seguiu em direção ao elevador de serviço, passando a poucos metros dele, sem sequer perceber sua presença.
O perfume simples de sabonete invadiu os sentidos de Lorenzo por um segundo antes que ela desaparecesse pelo corredor. Ele ficou parado, imóvel, acompanhando o caminho dela com os olhos. Cruzou os braços e, pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se sorrir. Não aquele sorriso público ensaiado para investidores ou jornalistas. Era um sorriso enviesado, curioso, carregado de algo que ele não sabia se era desejo ou simples fascínio pelo diferente. Inocente demais, frágil demais, ou talvez interessante demais. E naquele momento, sem perceber, um jogo muito mais perigoso do que qualquer fusão empresarial acabou de começar. Lorenzo nunca foi de ignorar seus próprios impulsos. Na vida, aprendeu que desejo é apenas mais uma necessidade a ser suprida, tão simples e lógico quanto fechar um contrato, assinar um cheque ou adquirir uma nova empresa. Mas aquela garota, Isabela, ela não se encaixava no padrão. E talvez, exatamente por isso, fosse tão intrigante. Por horas, ele tentou se concentrar no relatório trimestral, nas reuniões e nas centenas de notificações piscando na tela. Mas, toda vez que desviava o olhar para a parede envidraçada de seu escritório, os pensamentos voltavam para ela. Para aquela voz trêmula, aquele olhar desesperado e, principalmente, para o que aquilo causou dentro dele. O irritou perceber que pela primeira vez em muito tempo, alguém que não fazia parte de seu mundo, alguém sem qualquer valor estratégico, conseguia invadir sua mente daquela forma. Por volta das 3 da tarde, ele se rendeu. Pegou o telefone, discou para sua assistente e, no tom seco e irrefutável que usava quando não aceitava objeções, ordenou: "Mande a funcionária Isabela Mendes subir até minha sala. Agora." Do outro lado da linha, silêncio, seguido de um hesitante: "O senhor tem certeza? A faxineira?" Ele apertou o maxilar. "Foi o que eu disse. Traga." Quando a porta se abriu, poucos minutos depois, Isabela entrou com passos tímidos. Os olhos inquietos percorriam o ambiente como se buscassem saídas invisíveis. A opulência daquele espaço, móveis de design internacional, obras de arte, paredes de vidro com vista panorâmica da cidade, só fazia ela se sentir ainda menor, ainda mais deslocada. O senhor me chamou?" Perguntou tentando manter a voz firme, embora as mãos estivessem fechadas em punhos para conter o tremor. Lorenzo não se levantou, apenas girou lentamente a cadeira, observando-a como quem analisa um objeto raro, incomum. "Sim. Ouvi sua conversa mais cedo, e, ao que parece, você está enfrentando alguns problemas financeiros." O coração dela disparou, o rosto ficou pálido. Isso não é da sua conta, senhor." Tentou se esquivar, erguendo o queixo, lutando para não demonstrar o pânico que crescia dentro do peito. Ele apoiou os braços sobre a mesa, entrelaçando os dedos. "Tudo nessa vida é questão de negócios, Isabela. Você tem um problema, e eu tenho uma solução." Ela apertou os olhos, sentindo um calafrio percorrer a espinha. "O que está querendo dizer com isso?" Lorenzo se levantou, caminhou até ela, devagar, passos precisos, como um predador que cerca sua presa. Parou tão próximo que ela precisou se esforçar para não recuar. O cheiro dele, um misto de couro, âmbar e perigo, invadiu seus sentidos. "Vou ser direto." Sua voz desceu uma octava, mais rouca, mais firme. "Quero você. Uma noite. Só isso. Em troca, eu pago sua dívida. Toda ela. E garanto que não perderá sua casa." O mundo pareceu girar. Isabela levou a mão à boca, ofegante, sentindo o corpo inteiro ficar gelado. Você só pode estar brincando." Arfou a voz falhando. "Acha que pode me comprar?" Ele lhe ergueu uma sobrancelha, inclinado, frio. "Não acho."
Eu sei. Cruzou os braços, impassível. É uma escolha. Simples. Uma noite e seus problemas desaparecem. Depois, se quiser, nunca mais precisa olhar na minha cara. O olhar dela encheu-se de lágrimas, mas ela se recusou a deixá-las cair. Você é nojento. Repugnante. Sua voz quase se quebrou, mas ela virou as costas, caminhando rápido até a porta, sem olhar para trás. A mão trêmula segurou a maçaneta e, antes de sair, escutou a voz dele baixa, cortante, cheia de veneno e desejo. Pense bem, Isabela. Às vezes, o preço da dignidade é mais alto do que você pode pagar. Ela fechou a porta com força, mas nem barulho conseguiu silenciar o grito dentro do próprio peito. E enquanto descia o elevador, lutando contra as lágrimas, uma pergunta cruel não parava de ecoar em sua mente. E se ele tiver razão? As horas seguintes foram um borrão na cabeça de Isabela. Ela andava em círculos no pequeno apartamento, apertando as mãos, mordendo os lábios, lutando contra o colapso iminente que ameaçava dominá-la. O celular não parava de vibrar. Ligações do banco, mensagens ameaçando bloqueios judiciais, despejo, penhora, o aviso era claro. Prazo encerrado, seu imóvel irá a leilão. Cada notificação era como uma lâmina atravessando sua pele, e por mais que tentasse, não havia saída. Já havia batido em todas as portas, pedido ajuda, tentado empréstimos. O nome sujo do pai, desaparecido há meses, deixara sua vida financeira destruída, e agora estava prestes a deixar também ela na rua. Andou até o espelho. O reflexo que a encarava parecia de outra pessoa. Cabelos desgrenhados, olheiras fundas, uma expressão de pavor que ela mal reconhecia. Isso não é quem eu sou, sussurrou quase implorando. Não é. Mas a dura verdade era que naquele momento a dignidade não pagava aluguel. Fechou os olhos e quando abriu, tomou a decisão mais difícil da sua vida. Vestiu seu uniforme. O caminho até a empresa pareceu mais longo do que nunca. A cada passo, sentia como se estivesse carregando toneladas. Quando atravessou o saguão, manteve o olhar baixo, com medo que qualquer pessoa percebesse a vergonha que a consumia por dentro. Ao chegar à recepção do último andar, a assistente a olhou como quem sabia, ou desconfiava, do motivo que a levava até ali. Ele está te esperando. Pode entrar, informou, seca. A mão de Isabela tremia tanto que ela precisou respirar fundo antes de tocar a maçaneta. Quando entrou, Lorenzo estava de pé, junto à parede de vidro, com as mãos nos bolsos, observando a cidade como se fosse dono dela, e, de certa forma, era. Ele se virou e o olhar cortante a atingiu como uma lâmina. Nenhum sorriso, nenhum traço de surpresa. Apenas a mesma imponência que parecia fazer parte dele. Então, decidiu aceitar. Constatou, sem nem perguntar. Isabela respirou fundo, apertando as mãos, lutando contra a vontade de chorar ali mesmo. Uma noite, respondeu, com a voz baixa, mas firme. E depois, nunca mais. O maxilar dele se contraiu, como se por um segundo aquela condição o incomodasse. Mas rapidamente a expressão voltou ao controle habitual. Perfeito. Meu motorista vai te buscar. Hoje, às 8. Ela assentiu, sem conseguir olhá-lo nos olhos. Virou-se para sair, mas antes que sua mão alcançasse a maçaneta, ouviu, atrás de si, a voz dele, mais baixa, mais rouca, mais carregada de algo que ela não soube definir. Não vai se arrepender. Ao longo do dia, tentou trabalhar, tentou pensar em qualquer outra coisa, mas tudo parecia girar em torno do que a aguardava naquela noite. O estômago revirava, a garganta secava e cada segundo parecia uma eternidade. Quando o relógio marcou 7h30, ela estava pronta, ou pelo menos tentou estar. Vestiu o único vestido minimamente decente que possuía, azul escuro, simples, que marcava suas curvas de forma sutil.
Prendeu o cabelo, passou um batom discreto, olhou-se no espelho e, mais uma vez, sussurrou. Isso não te define. Você não é isso. É só uma noite. E depois acabou. O carro preto estacionado na porta parecia algo saído de um filme. O motorista não falou uma palavra. Apenas abriu a porta para ela. E o silêncio do caminho parecia ainda mais ensurdecedor do que qualquer som. Quando o elevador da cobertura se abriu, ela quase perdeu o fôlego. Pisou em um ambiente que parecia de outro mundo. Móveis modernos, decoração sofisticada, tapetes persas, lustres de cristal, uma parede inteira de vidro revelava a cidade iluminada lá fora. E, no centro, Lorenzo. Camisa branca, aberta nos 2 primeiros botões, mangas dobradas, copo de uísque na mão. O olhar. Aquele olhar que fazia sua pele arrepiar. Quando ela entrou, ele não sorriu. Não fez nenhum comentário provocativo. Apenas a observou de cima a baixo, em silêncio, como quem avalia algo precioso. Isabela respirou fundo, reunindo cada pedaço de coragem que ainda restava dentro de si. Porque a partir daquele momento, sabia que sua vida jamais voltaria a ser a mesma. O silêncio da manhã seguinte era quase ensurdecedor. Isabela acordou num sobressalto, como se seu corpo quisesse apagar o que sua mente insistia em reviver. Por alguns segundos ficou imóvel, encarando o teto, tentando entender se tudo aquilo tinha sido real, ou apenas um pesadelo distorcido pela ansiedade e pela dor. Mas quando olhou para a cadeira ao lado da cama, onde repousava um envelope pardo, pesado, recheado de dinheiro, a realidade caiu sobre ela como uma avalanche. Ela se levantou lentamente, como se cada movimento do corpo pesasse uma tonelada. Caminhou até o envelope, passou os dedos sobre ele e, ao abri-lo, contou. 1, 2, 3 vezes o valor que resolveria todos os seus problemas imediatos. A dívida estava quitada. Sua casa estava segura. O banco não poderia mais ameaçá-la. O preço estava pago. Mas enquanto organizava o dinheiro, uma sensação estranha crescia dentro dela. Não era alívio. Não era exatamente vergonha, embora parte disso estivesse ali. Era um vazio incômodo, sufocante, como se uma parte dela tivesse sido arrancada e no lugar ficasse apenas um eco silencioso. Acabou. É isso. Acabou. Sussurrou para si mesma, como um mantra tentando crer em suas próprias palavras. Levou os papéis do banco, resolveu toda a questão financeira, respirou aliviada ao ver o contrato de quitação. Sorriu para a atendente, agradeceu e, quando saiu, percebeu que aquele sorriso não era dela. Era apenas uma máscara. De volta ao trabalho na empresa, fez questão de seguir rotinas discretas. Evitava os andares superiores, desviava do elevador privativo e nem sequer olhava para o lado onde sabia que ficava o escritório dele. Mas evitar Lorenzo Cavalcanti era como tentar fugir da própria sombra. No topo do prédio, em sua sala cercada por vidro, Lorenzo cruzava os braços, olhando fixamente para uma das telas de segurança que mostrava a movimentação dos funcionários. Seus olhos não buscavam contratos, não buscavam gráficos. Buscavam ela. Ela parecia mais pálida, mais retraída. Caminhava como quem carregava algo invisível, mas pesado demais. E, contra qualquer lógica, aquilo o incomodou. Mais do que deveria. Tentou racionalizar. Foi apenas uma noite. Foi o que combinamos. Ela teve o que queria, eu também. Mas, quanto mais repetia isso para si mesmo, mais falsa a frase soava. Aquele olhar dela, a forma como mordeu o lábio quando ele a tocou, o arrepio que percorreu sua pele quando seus dedos deslizaram por seu braço, o som da voz trêmula, misturada a raiva e desejo. Ele girou a cadeira, irritado consigo mesmo. Pegou um contrato à sua frente, tentou focar, mas logo sua visão escapava das letras e seu pensamento voltava, como uma obsessão que crescia sem controle. Na tela, um nome piscou na notificação do sistema interno. Limpeza concluída no 18º andar, às 11h27.
funcionária Isabela Mendes. O sorriso enviesado surgiu no canto dos lábios dele. Frio, perigoso. Acha mesmo que pode me evitar, pequena? Sussurrou encarando a tela, porque naquele momento Lourenço soube de uma coisa, com uma clareza cristalina. Ela podia tentar fugir, mas esquecer, isso seria impossível. O problema de brincar com fogo, Lourenço descobriu, é que às vezes as chamas queimam muito mais do que se imagina. Passaram-se dias longos, desconfortáveis, onde cada tentativa de se concentrar em qualquer coisa que não fosse Isabela falhava miseravelmente. E isso o irritava. Irritava mais do que qualquer contrato perdido, mais do que qualquer reunião desastrosa ou que qualquer fracasso, por menor que fosse. Ela não atendia, não olhava, não existia fora daquele uniforme, fora daquela rotina mecânica. E mesmo quando passava por ela nos corredores e ela fingia não vê-lo, não perceber sua presença, ele sentia. Sentia a tensão invisível, os olhares não dados, os suspiros contidos. Na sexta-feira, um evento interno da empresa celebrava a fusão com uma startup milionária. Lourenço sabia que ela estaria lá. Não como convidada, claro, mas trabalhando no apoio, no serviço, na sombra, no invisível, como ela tentava ser desde que tudo aconteceu. E ele também sabia que não conseguiria ignorá-la dessa vez. Quando ela entrou no salão, vestindo o uniforme preto simples da equipe, os cabelos presos, carregando uma bandeja de taças, ele a viu imediatamente. E ela o sentiu antes mesmo de erguer os olhos. O ar pareceu mudar. O corpo inteiro ficou em alerta, o coração descompassado. Isabela tentou se concentrar nos passos, nas bandejas, nos pedidos, em qualquer coisa que não fosse aquele olhar que ela sabia estar cravado nela, mas não conseguiu. Quando tentou atravessar o salão, Lourenço interceptou seu caminho. A mão dele segurou seu pulso com firmeza, mas sem força, o suficiente para que ela sentisse o calor da pele dele e imediatamente quisesse se soltar ou se render. "Está fugindo de mim, Isabela?" perguntou a voz baixa, rouca, perto demais. Ela puxou o braço, irritada, mas ele não soltou. "Me solta, Lourenço. Isso acabou. Era um acordo. Foi uma única noite. Nunca mais." Ele arqueou a maxila surgindo, cheio de algo entre sarcasmo, dor e desejo reprimido. "Você acha mesmo que isso acabou? Que tudo se resume àquela noite? Que eu consigo te esquecer?" O olhar dela tremeu, mas ela se manteve firme. "Você não tem esse poder sobre mim. Não mais. Eu não sou uma das suas distrações de luxo. Eu não sou descartável." Ele apertou o maxilar, visivelmente lutando contra alguma coisa que nem ele sabe explicar. "Você realmente acredita nisso? Porque eu não consigo parar de pensar em você nem por um maldito segundo." Ela arfou, surpresa. Não esperava que ele admitisse aquilo. "Pois aprenda, porque eu já te esqueci. Eu te superei. Me deixe em paz." Lourenço deslizou os dedos, de forma lenta e calculada, pelo antebraço dela, subindo até o cotovelo, causando um arrepio imediato que ela odiou sentir. "Esqueceu, é? Então me explica isso." Sussurrou, puxando-a pela cintura, aproximando seus rostos perigosamente. O mundo ao redor sumiu. As conversas, as risadas, a música ambiente, tudo desapareceu. Só havia eles. Só havia aquele toque, aquele cheiro, aquele olhar que queimava mais do que qualquer palavra dita. E então, ele fez. A beijou. Um beijo tenso, cheio de raiva, de desejo acumulado, de frustração e saudade. Um beijo que começou como uma guerra e terminou como uma rendição. Ela deveria ter empurrado. Deveria. Mas em vez disso, seus dedos se fecharam na gola da camisa dele. Não para puxá-lo, não para afastá-lo, apenas porque, naquele instante, seu corpo traiu tudo o que sua mente tentava negar. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes, e Isabela, com os olhos marejados, balançou a cabeça, empurrou com força e disparou. Isso nunca mais.
Nunca mais, Lourenço. Mas quando se afastava, sabia, e ele também, que aquela guerra estava apenas começando. O problema de desafiar alguém como Lourenço Cavalcante era simples. O universo parecia conspirar para transformar qualquer faísca em incêndio. Na manhã seguinte, Isabela chegou à empresa tentando fingir normalidade, como se a cena da noite anterior, aquele beijo roubado, confuso, carregado de desejo e raiva, não existisse. Mas no fundo, sabia que havia ultrapassado uma linha da qual seria impossível voltar. O problema? Ela não imaginava o quão cruel o destino poderia ser. Tudo começou com olhares, cochichos, silêncios constrangedores. Colegas que antes dividiam sorrisos agora desviavam o olhar, cruzavam os braços, fingiam não vê-la. No início pensou que fosse paranoia. Mas ao acessar o próprio celular no intervalo do almoço, percebeu que não. As notificações explodiam, mensagens, links, prints. E quando abriu uma delas, o choque fez seu corpo inteiro gelar. Um perfil de fofoca, famoso por expor escândalos da elite empresarial, havia postado: exclusivo. Bilionário Lourenço Cavalcante é visto aos beijos com funcionária da própria empresa. Fontes afirmam que a funcionária teria sido bem recompensada por sua companhia. A foto estava lá, borrada, tremida, mas inegavelmente real. Ela e Lourenço, na confraternização, no momento exato em que ele segurava seu pulso e a puxava para aquele beijo. A legenda cruel completava: parece que na Cavalcante Group, além de salários, também se fazem acordos muito mais íntimos. Isabela ficou sem ar. O celular quase caiu de suas mãos. As pernas fraquejaram, as mãos tremiam tanto que ela precisou se apoiar na parede. Mas o pior ainda estava nos comentários. Sabia jogar. De faxineira a amante de bilionário. Parabéns. O velho truque: abrir as pernas e fechar contratos. Mulher esperta. Fez o que tinha que fazer. As lágrimas vieram, quentes, incontroláveis. O peito apertava, sufocava, queimava. Não, não, não! Sussurrou, abraçando o próprio corpo, tentando se proteger de um mundo que, de repente, parecia inteiro contra ela. Quis correr, quis desaparecer. E fez exatamente isso. Não pediu demissão, não avisou ninguém, apenas fugiu. Desceu pelas escadas, saiu pela porta lateral da empresa, atravessou ruas sem olhar, com a mente em branco, o coração em pedaços e a única certeza de que nunca mais pisaria ali novamente. Nunca mais olharia para aquele homem. Nunca mais seria vista por ninguém. Na cobertura, Lourenço só soube do escândalo quando sua assessora entrou esbaforida na sala. Senhor Cavalcante, temos um problema enorme. Largou o tablet sobre a mesa. Ao abrir a notícia, Lourenço sentiu o estômago afundar. O sangue deixou seu rosto por um segundo. E naquele momento, percebeu, tarde demais, que havia cruzado uma linha da qual talvez não pudesse mais voltar. O silêncio nunca foi tão incômodo. Lourenço encarava a tela do tablet, a matéria ainda aberta, os comentários pulsando como facadas em sua consciência. O homem acostumado a controlar tudo, pessoas, contratos, negociações, resultados, se via pela primeira vez completamente impotente. A primeira reação foi raiva. Quebrou o copo de uísque contra a parede, mandou desligarem os servidores internos da empresa, chamou a equipe jurídica, a assessoria de crise, mandou rastrear o perfil que soltou a fofoca, exigiu saber quem vazou. Mas à medida que as horas passaram, a raiva foi dando espaço a algo que ele, até então, não sabia reconhecer com clareza. Pânico. Pânico não pelo escândalo, pelos acionistas nervosos, pela imprensa batendo na porta. Não. Tudo aquilo ele sabia resolver. Sempre soube. O que ele não sabia era como resolver a ausência dela. Isabela sumiu. Desapareceu como se tivesse sido engolida pela própria dor.
Desativou as redes, não atendeu chamadas, não respondeu e-mails, não voltou para casa. Era como se o mundo tivesse simplesmente apagado sua existência. E pela primeira vez, Lorenzo sentiu algo que jamais imaginou que pudesse existir dentro de si. Um vazio brutal, cruel, sufocante. Caminhava de um lado para outro na cobertura, apertando as mãos, trincando o maxilar. Cada passo parecia um peso no peito. Cada tentativa de contato sem resposta era uma lâmina afundando mais fundo. Fechou os olhos, pressionando as têmporas, lutando contra a verdade que, teimosa, insistia em ecoar dentro de si. Eu sou o culpado. Fui eu quem a feriu. Fui eu quem permitiu que isso acontecesse. Imagens dela invadiam sua mente sem controle. O jeito que mordia o lábio quando estava nervosa, a forma como apertava as mãos quando tentava segurar o choro. Aquele olhar tão cheio de orgulho, resistência e, ao mesmo tempo, tão vulnerável. Deitou no sofá, jogando o braço sobre os olhos como se isso pudesse bloquear as lembranças. Mas não podia. Nada podia. O homem que sempre achou que amor era fraqueza, agora entendia que não amar é que era a verdadeira sentença de morte. E naquele momento, sozinho, cercado de luxo, dinheiro, poder, Lorenzo percebeu com uma dor cortante que nada disso tinha valor algum sem ela. A única coisa que ele sabia com absoluta certeza era que ele precisava encontrá-la, a qualquer custo. Lourenço Cavalcanti não era homem de desistir, nunca foi. Mas, pela primeira vez, não era um contrato, uma negociação ou uma vitória empresarial que estava em jogo. Era ela. E perder Isabela seria sua maior derrota. Nos dias seguintes, mobilizou tudo o que tinha à disposição. Advogados, detetives particulares, especialistas em tecnologia, empresas de rastreamento digital. Se existia um jeito de encontrá-la, ele o encontraria. Mas a busca foi mais difícil do que qualquer operação de mercado. Isabela havia sido precisa, sumiu. Cancelou contas, fechou redes, não voltou para a antiga casa que agora estava alugada. Nenhum vizinho soube dizer para onde ela foi, nenhuma pista, nenhuma informação concreta. A cada tentativa frustrada, Lourenço sentia o peso da própria impotência esmagando seu peito. Pela primeira vez, não adiantava ameaçar, não adiantava comprar, não adiantava controlar. Ela estava fora de alcance, fora do seu mundo. Até que depois de uma semana, uma notificação surgiu na tela do detetive. Senhor Cavalcanti, localizamos um movimento recente vinculado a um CPF associado a ela. Uma conta de energia foi aberta em nome de Isabela Mendes, numa cidade do interior. O mapa apareceu na tela. Uma cidadezinha tranquila, distante da metrópole, quase esquecida no mapa. Lourenço não pensou duas vezes. Cancelou reuniões, adiou contratos, ignorou ligações importantes. Pela primeira vez, tudo, absolutamente tudo, era secundário. Pegou o carro, atravessou estradas cercadas por montanhas, campos e silêncio. Quase irônico como aquele lugar parecia tão alheio ao mundo que conhecia. Quando o GPS anunciou que ele havia chegado ao destino, estacionou em frente a um pequeno café de esquina. Fachada azul clara, janelas envidraçadas, cortinas brancas, simples, modesto, aconchegante. E então, ele a viu. Isabela estava atrás do balcão, usando um avental florido, os cabelos presos de maneira despretensiosa, anotando pedidos. Havia uma paz no rosto dela que Lourenço não lembrava de ter visto antes. Por um instante ficou imóvel, apenas observou. O peito apertava, o estômago parecia uma pedra, e por alguns segundos ele se perguntou se merecia sequer estar ali. Quando ela ergueu o olhar e o viu, congelou. A bandeja tremeu em suas mãos. O corpo inteiro ficou rígido. Não, você não! Sussurrou, recuando um passo, como se sua presença fosse uma ameaça tangível. Mas Lourenço não deu espaço para fugas. Entrou, caminhou até ela, ignorando completamente os olhares dos poucos clientes no local. E, então, antes que ela pudesse se mover, antes que pudesse dizer qualquer coisa,
ajoelhou-se. No meio daquele café simples, no meio daquela cidadezinha que não fazia parte do seu mundo, Lourenço Cavalcanti se ajoelhou. Pela primeira vez, não como bilionário, não como homem de negócios, apenas como um homem quebrado. Me perdoa por tudo, por ter sido arrogante, estúpido, cego, por te magoar, por não ter te protegido, por falhar com você. Eu não vim aqui para te comprar, não vim para te convencer. Vim porque eu te amo, porque sem você, nada mais faz sentido. As lágrimas começaram a preencher os olhos de Isabela, que levou a mão à boca em choque, tentando entender se aquilo era real ou mais um sonho cruel que sua mente inventava. Eu te amo, e se você ainda conseguir olhar para mim e acreditar que eu posso ser alguém melhor, então me deixa provar. Me deixa te amar, de verdade, completou, a voz falhando. Ela respirou fundo, o peito disparado, as mãos tremendo. Entre fugir ou correr para ele, o coração dela já sabia a resposta. Por alguns segundos, tudo parou. O som dos talheres, as conversas dos poucos clientes, o vento batendo na vidraça, tudo desapareceu. Só existiam eles. Lourenço, ajoelhado, Isabela em choque, e aquele silêncio pesado, carregado de tudo que jamais conseguiram dizer um ao outro. Ela apertou os olhos, balançando a cabeça, como se aquilo fosse algum tipo de alucinação cruel. Você não pode simplesmente aparecer aqui, Lourenço. Não pode. Depois de tudo que fez comigo. Ele respirou fundo, fechou os olhos por um segundo como quem segura o próprio desespero. Eu sei que errei. Sei que te feri mais do que qualquer pessoa jamais poderia. E você tem todo o direito de me odiar. Eu me odeio também, Isabela. A voz dele falhou, rouca, quebrada. Mas eu juro, nunca foi só uma noite. Nunca foi só um jogo. Nunca foi só um contrato, mesmo que eu tenha demorado para entender isso. Ela mordeu o lábio, apertando as mãos, como quem luta contra si mesma, contra o próprio coração que, teimoso, batia forte demais só por tê-lo ali, ajoelhado, vulnerável, despido de qualquer armadura. Você me destruiu, Lourenço. Me fez acreditar que eu não era nada. Me fez sentir suja, descartável. Você me quebrou. E mesmo assim, eu te amei. Ela respirou fundo, o peito disparado, as mãos tremendo. E odiei te amar. Ele se levantou, devagar, segurando o rosto dela entre as mãos, com tanto cuidado como se ela fosse feita de porcelana. Eu sei, meu amor. Eu juro, nunca mais vou deixar você se sentir assim. Nunca mais vou te fazer duvidar de quem você é. Nunca mais vou te ferir. Se você me deixar, eu vou passar o resto da minha vida te provando que amor não é controle, não é posse, não é poder. É entrega, é cuidado, é tudo que eu nunca soube te dar antes. Ela fechou os olhos, respirando fundo, sentindo aquele toque, aquele cheiro, aquela presença que, por mais que tentasse negar, nunca deixou de ser casa. Deu um passo à frente, segurou o rosto dele e sussurrou com a voz trêmula, mas cheia de verdade. Então, me ama. Mas me ama de verdade, Lorenzo. Não como um contrato, não como um acordo, mas como quem entende que amor não tem preço. Ele não respondeu, apenas a puxou pela cintura e naquele segundo seus lábios se encontraram não mais como guerra, mas como redenção. E entre lágrimas, sorrisos e aquele beijo que dizia mais do que qualquer palavra, ambos entenderam que recomeços são sim possíveis. 2 anos depois, tudo parecia ter mudado, e ao mesmo tempo, algumas coisas jamais seriam diferentes, pelo menos não no que importava.
Isabela caminhava pelo pátio de um dos projetos mais importantes da sua vida, o centro educacional que havia idealizado, projetado e, junto com Lorenzo, financiado. Era mais do que um prédio, era mais do que arquitetura, era um recomeço, não só para ela, mas para dezenas de jovens que, como ela, um dia, haviam sido desacreditados, esquecidos, ignorados por um mundo que costuma valorizar as pessoas pelo saldo bancário e não pelo que carregam na alma. Lorenzo estava logo à frente, rodeado por crianças, sorrindo, segurando a mão de um garoto curioso que fazia 1000 perguntas sobre tecnologia. Quem diria? O homem que antes era sinônimo de frieza, agora sabia rir sem precisar de disfarces. Ela se aproximou, segurou sua mão e, quando ele olhou para ela, sorriu daquele jeito que só quem ama de verdade entende. Sabe o que é engraçado? Ela disse, apertando os dedos dele. Você passou a vida inteira achando que tudo tinha um preço, e no fim, o que mais te vale foi aquilo que você não pôde comprar. Lorenzo riu, puxando-a pela cintura, e sussurrou no ouvido dela com aquele tom que ainda fazia seu corpo inteiro arrepiar. No fim, você estava vendo assim, só que não era sua inocência, era seu amor. E eu comprei. Pelo preço mais alto que alguém pode pagar. Minha rendição completa. Ela riu, rolando os olhos, dando aquele empurrão carinhoso no ombro dele antes de segurá-lo de volta, com força. E saiba que não tem reembolso. O olhar dele se cruzou, cúmplice, cheio de histórias que só os dois entendiam. Cheio de um amor que não nasceu perfeito, mas que foi sendo construído, tijolo por tijolo, escolha por escolha. E, olhando em volta, a escola, as crianças, o futuro que agora ajudavam a construir, ambos sabiam com absoluta certeza que a vida tinha lhes dado algo que nem todo o dinheiro do mundo poderia comprar. Um ao outro. Porque no fim, o amor verdadeiro nunca esteve à venda. Ele sempre foi conquista. Às vezes, a vida tem uma forma curiosa de nos ensinar que as coisas mais valiosas não podem ser compradas, negociadas ou controladas. Amor, respeito, entrega, são moedas que o dinheiro jamais vai entender. Porque no fim, não se trata de quem tem mais, de quem pode mais ou de quem manda mais. Trata-se de quem escolhe ficar, de quem escolhe amar, mesmo quando seria mais fácil partir. E principalmente, de quem entende que o amor só vale quando é livre. Lorenzo e Isabela descobriram no caminho mais improvável que o amor não nasce perfeito. Ele é esculpido nas imperfeições, nas quedas, nas cicatrizes e nas escolhas diárias. E que às vezes é preciso perder tudo para então ganhar aquilo que realmente importa. Porque no final das contas, o verdadeiro luxo da vida não está nas coberturas, nas cifras ou nas conquistas. Está no raro e precioso milagre de encontrar alguém que enxergue em você aquilo que nem você sabia que tinha. Se curtiu o vídeo, inscreva-se no canal, deixa o like e comenta gostei aqui embaixo para eu saber que você está junto comigo.